maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Português Sem Igual. Eu sou a professora Emília e o nosso tema de hoje é o gênero textual notícia. Prontos para mais uma etapa de conhecimento? Então vamos comigo, hein? Bem, professora, o que é uma notícia? Senhores, uma notícia é um texto jornalístico, ok? Então não se trata de um texto literário, não se trata de um texto ficcional. É um texto jornalístico que vai relatar para a gente um fato que é socialmente relevante. Então, não é algo banal que eu vou noticiar para um grande público. Precisa ser algo relevante. E qual é o objetivo de uma notícia? É acessibilizar essas informações que são relevantes. Então, se eu tenho uma notícia que está em um local isolado, uma notícia que eu preciso passar para um maior número de pessoas, eu vou acessibilizar. Esse é o objetivo, tornar um fato conhecido para o maior número de pessoas. E que notícias são essas? De que ordem são essas notícias? Bem, podem ser notícias sobre a saúde, com relação à vacinação das pessoas. Eu também posso falar de educação, posso noticiar quando será o retorno das aulas, como que será desenvolvido. Também posso falar sobre política, quem serão os candidatos das próximas eleições. Posso falar também sobre segurança, como está a segurança no nosso país, no nosso bairro. Ou pode ser também sobre cultura. Quais são os próximos eventos culturais da nossa cidade, do nosso estado? Como estão as regras para a circulação de pessoas? Então, as notícias são de diversas esferas. É bem diversificado o que eu posso noticiar. Bem, todo e qualquer gênero literário tem as suas características e a notícia não é diferente. Vamos ver então agora quais são as características do gênero notícia. A primeira coisa, a notícia precisa ter uma referência na realidade, ou seja, eu preciso noticiar um fato que seja concreto, ocorrido na realidade. Não sei se estão lembrados, mas nós já falamos aqui no canal sobre os contos. Os contos são fictícios, eles são irreais, são fatos que são inventados. Totalmente o contrário da notícia. Eu preciso de fatos concretos, reais. E aí já vai abrir um espaço. Nada de fake news, vamos combater fake news. Fatos que são irreais, inventados, não fazem parte desse gênero. Notícias não abrem espaço para notícias falsas. Procure checar sempre a origem, a fonte do que você está noticiando. Nada de disseminar fake news. Também é uma característica das notícias ter um conteúdo sintético. Bem, a notícia deve evitar todo tipo de informação que não seja relevante àquele fato. Uma notícia muito longa pode afastar o leitor. Então, olha aqui a carinha do leitor bem satisfeito com tanto blá blá blá. Ao noticiar um fato, é muito importante você fazer um levantamento do que o leitor gostaria de saber. Você não vai querer saber alguns pormenores, algumas coisas que não são relevantes, não são interessantes para aquela informação. Então, conteúdo sintético. Na próxima característica das notícias, há uma precisão vocabular. Professor, o que é precisão vocabular? Olha só, a notícia ela é um texto técnico. Então, nós não podemos utilizar as variedades que são mais regionais. Veja só você é amazonense, certo? Os meus alunos do CMPM5 são amazonenses, pelo menos a grande maioria. Então, imagina você é um jornalista e vai colocar na sua notícia: homem pegou o beco de Manaus. Olha só, quem é do Amazonas sabe que pegar o beco é sair, é ir para outro lugar. Mas imagine só que o seu leitor é paulista. O que será que ele vai achar que é pegar o beco? Então, precisamos evitar as variedades mais informais e dar espaço à variedade padrão. Assim, o seu leitor, seja ele da sua região ou não,
vai conseguir ler e compreender perfeitamente o seu texto. Mais uma característica é a acessibilidade. Bem, a sua notícia ela é realmente um texto técnico, mas você, como escritor, como um futuro jornalista, quem sabe, precisará alcançar um público vasto, um público diverso. Nesse caso, você precisa evitar palavras, termos que são mais fechados a um determinado grupo. Então, vamos evitar usar palavras de uma linguagem difícil de compreender, termos mais rebuscados. Procure sinônimos, procure uma palavra que o seu leitor, seja de qualquer classe social ou de qualquer nível de escolaridade, vai conseguir entender perfeitamente, ok? O próximo ponto, a próxima característica é a narração em terceira pessoa. Olha só o que o bonequinho está fazendo aqui, ó. O jornalista, o escritor da notícia, ele precisa apenas observar e registrar o que ele viu. Nesse caso, ele precisa se poupar, ele precisa se afastar de qualquer expressão pessoal, de qualquer julgamento. Não cabe a ele dizer se aquela informação é boa ou ruim. Não cabe a ele tomar juízo de valor, se aquilo é interessante, se não é. Ele apenas precisa ver aquele fato e relatar aos seus demais ouvintes ou leitores. Além daquelas características narrativas, a notícia, principalmente a escrita veiculada em jornais impressos ou em blogs, a notícia tem uma característica estrutural. Vejamos agora então. Essa parte maior que está aqui em letras maiores chama-se título. Ela que vai chamar a atenção do leitor. Ao se deparar com a folha de jornal ou em um site, vai saltar aos olhos. Então nós temos aqui o título. Pontos turísticos de Manaus se transformam com o avanço da cheia do Rio Negro. Essa informação vai fazer com que o leitor se interesse para ler o que há ademais nessa notícia. Isso chama-se título, ok? Bem, além do título, abaixo dele, nós temos o que chama-se de linha fina. O que é a linha fina? Ela vai dar um pormenor neste título. Ela vai adentrar um pouco mais na informação. Então, se aqui no título eu falei dos pontos históricos de Manaus, nesta linha fina ele vai aprofundar um pouquinho mais. Vejamos. Tradicionais referências do centro da capital. Vejamos, a Praça do Relógio e o prédio da Alfândega estão inundados. Quais são esses pontos históricos? Agora eu já sei. A Praça do Relógio e o prédio da Alfândega. Entenderam o objetivo da linha fina? Mais abaixo, nós temos outras informações extremamente importantes. Este nome é do escritor, é do jornalista responsável por essa matéria e ela foi veiculada no portal G1 Amazonas. Bem, ela foi escrita no dia 18 do mês de maio do ano de 2021. Temos informações muito importantes aí. Aqui embaixo, para evitar qualquer tipo de plágio, é demasiadamente importante colocar a fonte de qualquer informação. Precisamos dar os créditos a quem se ocupou, para quem se esmerou para escrever tal notícia. Ok, além do título e da linha fina, há outro elemento estrutural da notícia. Ele chama-se lead. Lead vem da palavra inglesa lead e significa pista. Bem, vocês vão já entender por que chama-se pista. Após o título e após a linha fina, o primeiro e segundo parágrafo, geralmente, é o lead. O que ele vai fazer? O lead ele vai reunir, vai condensar todas as principais informações que estão no decorrer dessa matéria, dessa notícia. Então, ele vai reunir e colocar tudo de maneira muito condensada, de maneira muito bem estruturada, logo no comecinho dessa matéria. Então, se ele falou que havia alguns pontos históricos que estavam
inundados com a cheia do Rio Negro, aqui ele vai dar informações mais precisas, que estão também no decorrer do texto. Então, se ele falou de cheia lá na linha fina, agora ele vai precisar que está em 29 metros. Estão entendendo? Fala novamente os pontos que estão inundados e fala novamente da cheia, que é a terceira maior cheia, se comparado ao ano de 1902. Vamos agora a um desafio. Quero saber se vocês realmente compreenderam como se estrutura uma notícia. Esse exemplo está lá no livro Trilhas dos Senhores. Quem estiver na sua casa pode consultar. Vamos então fazer esse desafio juntos. Nós temos aqui uma notícia e agora vamos identificar onde está o título, a linha fina e o lead. Bem, está muito fácil, né? Vocês vão conseguir resolver esse desafio nos primeiros instantes. Eu tenho aqui então, numa letra bem destacada, numa fonte maior, o título. Então, vou colocar aqui T de título e vou apontar com a minha setinha. Criança autista encontra no remo uma nova maneira de superar limites. Então, com o título, eu tenho uma breve ideia do que se trata esse texto. Mas eu posso pensar assim, remo é um objeto. Ele é usado para a prática da canoagem. Será que uma criança encontrou num objeto uma maneira de superar limites? Então, no título, já fico pensando, bem, tem uma possibilidade, mas durante a leitura é que eu vou conseguir sanar essa dúvida. Vamos então à linha fina. Eduardo, olha só, no título ele falou que era apenas uma criança autista. Agora, esta criança ganhou um nome. O nome dele é Eduardo. Eduardo tem encontrado no esporte. Já sei então que remo não é um objeto apenas. Remo é um esporte. Então, o que tinha ficado ainda em dúvidas com o título, agora, na linha fina, eu já consegui observar, já consegui sanar essas dúvidas. Então, já sei que o Eduardo encontrou no esporte uma nova maneira de vencer a dificuldade na comunicação e no convívio social. Se no título me chamou a atenção, na linha fina eu pude conhecer um pouco mais. Vem agora, então vou colocar aqui um L de linha e também fina, a linha fina. O próximo qual é? Eu sei que vocês já estão sabendo. Vou colocar um L, tá? Um L de lead. Essa informação se aprofunda cada vez mais. Vejamos, quem acredita que o autismo é um transtorno que limita uma criança disposta a enfrentar dificuldades, se engana. Olha esse garoto agora, que já tem nome, agora já sei onde ele mora. Ele mora em Vila Velha. E se antes ele tinha apenas o primeiro nome, agora ele tem um sobrenome, Eduardo Kaiser. Então agora, além ele tem nome, sobrenome e agora eu sei a idade. Ele tem 12 anos, ele está provando que o autismo pode ser superado. Perceberam então? A notícia vai se aprofundando cada vez mais. Observem também que nessa narrativa o jornalista responsável não fez nenhum juízo de valor. Ele não falou se o remo era um esporte bom ou ruim, ele não falou se o Eduardo tinha alguma característica, se ele era uma criança agitada, se ele era calmo, ele não falou nada disso. A incumbência desse jornalista é olhar a notícia, observar um fato e noticiar para você, leitor, ou para você, ouvinte. Bem, agora que você já sabe tudo sobre o gênero textual notícia, eu desafio você a ler jornais, a ouvir podcasts, a procurar aqui mesmo no YouTube canais excelentes de notícia. Seja você um estudante sempre a par das maiores e melhores novidades boas, ok? Um forte abraço a todo mundo, até a nossa próxima aula aqui no canal Português Sem Igual. Você também, aluno, é sem igual. Tchauzinho!